sem a consciência racional, não podemos voltar para o nosso estado natural de ser. Porque enquanto nós estivermos pensando e imaginando, somos apenas pensadores, mas não raciocinamos. Porque raciocínio é a parte de cima, é a parte do mundo limpo, puro e perfeito. É o nosso vínculo que nós temos com a nossa originalidade, que é o raciocínio. É o Filho de Deus em cada um de nós. Então, para o ser humano poder se conectar a Deus, a sua origem, é preciso que ele desenvolva o raciocínio, que ele tome conhecimento, da descida, de como chegou neste mundo e como sai dele. E não é pensando e nem imaginando, é tornando o Filho de Deus consciente. E cada vez que a gente vai lendo e relendo, ligando-se à energia racional, nós vai formando um corpo de energia, lá em cima no mundo racional. Tirando essa roupa de lama que nós viemos vestir aqui, porque nós era limpo, puro e perfeito, corpos de energia. Então nós perdemos nossa capacidade de vida eterna, nosso corpo de energia, e para poder subsistir durante toda essa eternidade, esse tempo que vem passando o mundo, foi preciso a gente se vestir dessa roupa de lama, que é a matéria, que o verdadeiro eu está dentro de cada um, Não é o tudo que se vê de fora, que é apenas a carcaça, mas nós carregamos a origem, e essa origem é a consciência que precisa ser desenvolvida, que é o Filho de Deus, que tem cada um ser humano hoje. Hoje o mundo vive nas consequências que vive, por quê? Porque o ser humano ainda não desenvolveu essa consciência, o bem dos bens, o poder dos poderes que tem cada um. Enquanto o ser humano viver aí pensando e imaginando ligado às energias deformadas, vai tudo de mal a pior. Não existe ninguém que possa endireitar o mundo. Só pode endireitar o mundo se ele passar a se conhecer, a conhecer a si mesmo, saber o porquê que está aqui, o porquê do sofrimento, o porquê de tudo que existe, porque ele está sendo lapidado. Mas quando você está sendo lapidado, sabendo o porquê da lapidação, se torna mais suave, do que quando você é inconsciente. Às vezes você está sofrendo, está chorando, está martirizado aí, um vazio muito grande, e você não sabe a causa e se pergunta muitas das vezes o porquê que está acontecendo isso com você. Então isso é o fator que você não se conhece. Mas quando você passa a se conhecer, você passa a saber o porquê do sofrimento, o porquê das angústias, o porquê de tudo que existe. Então se torna uma lapidação mais suave. Mas enquanto não é querendo dizer que na cultura racional a gente não sofra, não padeça, porque estamos dentro de uma deformação. Somos seres deformados, e então estando aqui dentro desse mundo de matéria, não podemos estar livres do sofrimento, mas podemos ser aliviados através do conhecimento e da energia da natureza, que é a energia racional. Hoje governando a natureza, desde 1935, como a gente já falou, a natureza iniciou a nova fase. Então há uma fase de subida e uma fase de descida. Quem se ligar à fase de subida se salvará, parar de olhar para frente e olhar para cima. Chegará ao seu estado natural. Agora, quem está olhando apenas para frente e apenas com o mundo de matéria, está envolvido com o pensamento e a imaginação, inconscientemente, porque o animal racional que somos nós, somos inconscientes porque não se conhecemos, não sabemos quem somos, nós mesmos. Pergunta quem és tu, que tu não sabe responder quem é a tua própria pessoa, como surgiu aqui neste mundo, e o porquê que surgiu. Então, significa dizer que é um ser inconsciente, de si mesmo. E para se conhecer, preciso que alguém viesse dizer quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu. Assim como teve alguém que veio nos ensinar, Nos ensinar. A nossa cultura artificial. Tudo na nossa vida artificial, através do pensamento, da imaginação, um foi pensando, passando para o outro. E aquele tudo foi dando sequência no pensamento, na imaginação, e aprimorando tudo dentro dessa lapidação, dessa deformação, sendo lapidada através do pensamento, da imaginação. Então, tudo um dia tem que aperfeiçoar. E aperfeiçoar e tudo isso se chegará através da natureza, naturalmente. E tudo que passou teve princípio
e tem fim. E chegou o pensamento, o governo do pensamento, da imaginação, chegou o fim. Estamos aí entre duas fases, uma de descida e uma de subida. Quem se ligar em cima, quem olhar para cima, quem se ligar à energia racional, à energia do nosso mundo de origem, voltará para o seu estado natural e sairá desse mundo onde vive morrendo e nascendo, né, e aprendendo de novo para poder viver sendo martirizado, né? Então, ligando-se ao raciocínio, transformando esse Filho de Deus que tem em nós, dando consciência a ele, né, sairá dessa roupa de lama, que é esse corpo de matéria, né? Deixarmos de morrer. Porque a gente fala em morrer, todo mundo tem medo de morrer, tem medo de sofrer, de penar, porque não se conhece. Então, enquanto tiver no pensamento, na imaginação, tudo isso aumenta, né? Muita gente aí com um vazio muito grande por dentro, né? Nada satisfaz, tudo porque não se conhece, não tem uma ligação em cima, e essa parte de cima está faltando. E para você se ligar em cima, precisa que você tome conhecimento de como votar, né? De como se ligar em cima, que é através do livro Universo Desencanto da Cultura Racional. Sem esse conhecimento, ninguém pode subir, né, para cima. Apenas terá uma visão de olhar para frente, mas para cima não se chegará em cima olhando para frente, né? E sim, Não. quando você olha para cima. Para frente a gente enxerga apenas um buraco. Todos nós caminhamos nessa dimensão. Se Verdade. olhar para frente, mas o que tem na nossa frente? Um buraco. Não tem desvios, tem que estar aí lá. Uma dimensão muito grande que você não consegue chegar no fim, Não né? tem como. Então, quando você se olha mas para se olhar para cima, é preciso que você tenha, né, a cultura racional, a cultura de cima, conhecimento que te faz consciente, né, que é através do livro Universo Desencanto da Cultura Racional. Se ligar em cima, olhar para cima, que para cima não tem buraco, né? Buraco é aqui embaixo. Em cima não existe buraco. Verdade, de onde foi que nós viemos, foi de lá de cima, Exatamente. né? Então, para nós voltar, para sair daqui dentro desse buraco, nós precisamos subir para cima. Precisamos subir. E E é o que a gente está fazendo o contrário, né? Você não olha para cima, só olha para frente, Só olha para para baixo. frente, Né? verdade. Então a gente precisa sair disso. As pessoas pensando no futuro, né? Precisa evoluir, crescer, desenvolver o raciocínio. Acaba de dizer assim, mas como que se vive dentro do mundo que se não almeja o amanhã, que não está fazendo planos para amanhã? Com certeza. Mas apenas o amanhã não resolve o problema, né? Na época do mestre Jesus, quando ele esteve aqui, ele disse que era o único filho de Deus, né? Ele disse. E as pessoas têm essa impressão que Jesus é o filho único. Mas que filho é esse? O único, o raciocínio. É o raciocínio. Não existe dois raciocínios. Ninguém, O raciocínio é único, não é? ninguém subiu para o Pai, senão que de lá desceu. Exatamente. Quem foi que desceu de lá? O filho de Deus. O Filho de Deus, que é o raciocínio. É o raciocínio. Está materializado no íntimo como você fala, né? É. Na cabeça de nós como uma glândula chamada glândula pineal. Pois é. Quando a gente fala de filho, não estamos falando do nosso corpo. Que a gente bota primeiro o tudo na frente, que é o tudo que a gente Nós vê. não estamos né? falando do corpo de matéria, Não né? estamos falando do corpo de matéria. Estamos falando numa glândula, uma pequena Nós glândula estamos falando do habitante do mundo racional. que está em cada um de nós. Está em cada um de nós, né? Dentro da cabeça de cada Tá um existe um materializado habitante em forma de máquina do do raciocínio. raciocínio, um habitante Isso do sim mundo que nós estamos racional. falando. É verdade. E esse habitante precisa ser acordado, torná-lo consciente para que ele não morra mais. O habitante, não estou falando do corpo de matéria, mas esse habitante ele continua materializado dentro de cada um. E se você hoje morrer com esse habitante materializado dentro da sua própria cabeça, do seu próprio corpo, você vai morrer e vai descer de classe, não vai se salvar. Não vai ter mais esse privilégio. Não vai ter esse De privilégio. nascer como ser humano. Porque estamos aí dentro de duas fases. Hoje você sobe ou você desce. Então esse habitante tem em cada um de nós, ele precisa ser acordado. E a cultura racional veio simplesmente para isso, para acordar esse habitante do mundo racional, torná-lo consciente, para que ele se desenvolva e volte para o seu estado natural. Então esse é o objetivo da cultura racional, a gente está falando aqui da cultura racional. O objetivo da cultura racional é esse, é desenvolver o Filho de Deus, acordar o Filho de Deus em cada um de nós, fazê-lo consciente para que ele volte para o seu estado natural de ser, salvando-se desse mundo de matéria, né? E não viver mais nesse mundo de matéria. Porque enquanto você estiver aqui nesse mundo de matéria, mas estiver lendo os livros, estiver se ligando à energia racional, você passa a gerar um corpo de energia para esse habitante no mundo racional. Então, quando você fechar os olhos aqui na matéria, que chama-se de morte, você e esse habitante não vai morrer mais. Vai morrer apenas esse corpo de matéria. Então, mas o habitante vai continuar vivo. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Então, esse habitante do mundo racional é quem vai preparar
A nossa A casa nossa lá. casa. Quando a gente sair desse corpo, Já dessa está preparado carcaça, lá. já está preparado. Então tudo que o Jesus falou foi realmente É. uma sombra, né? Falou por enigma e ninguém compreendeu até Ninguém hoje, entendeu mas até a cultura hoje. racional está aqui para dizer. Vamos aí com a participação do nosso irmão Mascarenhas, estudante de cultura racional, né? Diretamente da cidade de União, Piauí, que vai falar um pouco sobre a sua trajetória de vida como estudante de cultura racional e o que mudou em sua vida depois de que conheceu a cultura racional. Irmão Mascarenhas, um salve, seja muito bem-vindo. Estou aqui presente, Mascarenhas. João, Salve, irmão. tá Estou presente aqui. Vocês podem falar também, viu? Verdade. Pois é, irmão. Pois é, meu irmão. Tá todo mundo, graças à Divina Providência, está todo mundo lendo e relendo os livros, né? Todo mundo só tem a agradecer. Eu queria que você falasse um pouquinho aí como você conheceu a cultura racional, né? Como quais os benefícios que lhe trouxe a cultura racional. A você que já tem muito tempo que estuda a cultura racional. Começa a me ouvir.
Por essa lei. Deixando
Salve, abraço, prazer foi nosso de ouvir aqui hoje, né? Agradecer pela sua participação e que essa venha se repetir mais vezes, né? Isso aí. Acabamos de ouvir aí a palestra do nosso amigo irmão Mascarenhas, da cidade de União, Piauí. Né? Estamos chegando aí os momentos finais do programa, né? Ultrapassando um pouquinho já o limite aí, mas já entramos atrasado também, né? E só queremos agradecer a cada ouvinte que esteve ligado no programa, que sábado, se a Divina Providência nos permitir e há de permitir, nós estaremos aqui de volta, falando um pouco de cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio.